Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAFRE, restante direção. E queria começar por fazer algumas considerações. E essas considerações é que nós não vemos esta proposta de lei sobre o regime de finanças locais desgarrada do conjunto de outras iniciativas que o Governo já avançou em relação ao poder local democrático. E sobre a questão concreta das freguesias, eu acho que esta proposta de lei temos que a ver também olhada com aquilo que foi a lei que já está aprovada, que vai extinguir milhares de freguesias no nosso país. Nós conseguimos milhares de freguesias. Nós entendemos que estas propostas, elas não estão, ou seja, esta estratégia que o Governo está a imprimir não vai no sentido de dignificar e de valorizar o poder local democrático, muito pelo contrário, ela tem um propósito, na nossa perspectiva, exatamente o oposto, que é desmantelar esse poder local democrático, porque na nossa opinião não basta afirmar vezes sem conta que se defende as freguesias, que se considera que o trabalho dos autarcas de freguesia é extraordinário, que as freguesias fazem imenso pelo país. Estamos de acordo com todos estes propósitos e é a realidade, é um facto, é isso que acontece. Mas depois isso não se coaduna com aquilo que são os instrumentos legais para atribuir a essas mesmas freguesias os meios, os recursos para que possam de facto desempenhar esse seu trabalho e essa sua forma de estar tão positiva que tem sido para as populações. Quando a gente depois vai ver os instrumentos que o Governo apresenta e as propostas, bom, uma é eliminar freguesias que tantos têm apoiado as populações e que não é por questões económicas, não é por questões de eficiência, não é por questões de eficácia, no nosso ponto de vista tem a ver, é para ferir o regime democrático que nós temos no nosso país, porque o que essa proposta vai levar é que haja muitos menos autarcas de freguesia a resolver problemas, haja uma menor proximidade, ou seja, a capacidade de intervenção por parte das freguesias é muito menor. E associado a isso, esta proposta de lei, o que veio trazer, aliás, foi já referido, e o parecer da ANAFRE, que eu também queria saudar o parecer, assim como a informação e a intervenção inicial da ANAFRE aqui nesta comissão, porque demonstra bem aquilo que é o resultado da aplicação desta proposta se ficar tal e qual como está. Na nossa perspectiva, contraria em toda a argumentação que foi utilizada pelo Governo quando se falava da extinção de freguesias, porque falava-se em maior escala, em mais eficácia, falava-se em mais meios. O PCP sempre alertou que estes argumentos eram falsos e que estes argumentos não correspondiam à verdade. E agora está aqui o resultado disso e a prova disso. Vem uma proposta de lei em que retira ainda mais meios às freguesias. A ANAFRE fez as contas, é uma redução de 20% ao nível do Fundo de Financiamento de Freguesias, que é bastante significativo, já viviam com muitas dificuldades. Quando a gente está a falar de freguesias viver com dificuldades, o que estamos a falar é de dificuldades depois das populações. São as populações que são as grandes penalizadas em todo este processo, não são os autarcas. Aqui o que isto visa é que as populações ficam ainda mais desprotegidas, principalmente, e se a gente tiver em conta o contexto económico e social que vivemos no país, é mais uma a acrescentar ao conjunto de ataques e de retrocessos que têm sido impostos e de menos apoios por parte às populações. Por isso, nós entendemos que esta proposta não serve, que esta proposta não vai ao encontro daquilo que são os objetivos e daquilo que são as preocupações por parte das freguesias. E como disse bem aqui também a ANAFRE, mesmo o conjunto de receitas que se propõe a aumentar para a freguesia, ou seja, feitas as contas entre o deve e o haver, as freguesias ficam a perder. Não é? Ou seja, por isso o que aqui está claramente é uma menor participação das freguesias nos impostos do Estado. E importa aqui referir um aspecto, porque quer em relação às freguesias, quer em relação aos municípios, o conjunto de diplomas que têm vindo a ser apresentados, eles colocam, ou seja, pecam ou violam dois princípios fundamentais da nossa Constituição em relação ao poder local democrático, que é a sua autonomia
cada vez menos autónomos na sua gestão e para poderem tomar as decisões face às situações com que são confrontados, e por outro é a justa repartição dos recursos entre o Estado e entre a administração local. Aqui também, às freguesias também é violado esta premissa. Nós entendemos, aliás, esta justa repartição dos recursos, ainda ontem referia que ela era injusta, e nós consideramos que a proposta que o Governo faz é de facto injusta. Mas há aqui uma outra coisa que é preciso ter em conta, é que muitas vezes é vista esta transferência de verbas ao abrigo do Orçamento de Estado não como o direito constitucional que é consagrado às autarquias, porque é isso que refere a nossa Constituição, mas como se fosse um gesto de boa vontade ou como se fosse algum favor que se estivesse a fazer a estas importantes instituições do poder local democrático. Por isso nós entendemos, e queria aqui deixar bem claro, que esta proposta não vai ao encontro nem vai ao encontro daquilo que o Governo afirmou, como nós já suspeitávamos, nem vai ao encontro daquilo que são as necessidades das freguesias e das respectivas populações, e desmascara toda a hipocrisia e cinismo por parte do Governo em relação a esta matéria, quando a discussão da questão das freguesias, porque sempre foi referido, e isto é importante que seja dito e que seja cada vez mais claro, que não há mais meios, não há mais proximidade, não há mais capacidade, não há mais eficiência. Há sim mais dificuldades para as freguesias e para as populações.